Bom dia, pessoal do Brasil Conservador. Está aí no Poder 360 uma notícia que repercutiu no Brasil inteiro, né? Inclusive no Pingo não existe, que é recorde de audiência, e que chamou atenção e deixou os brasileiros pasmos pela ousadia deste ministro, né, indicado pelo PT, né, que inclusive votou favorável para absorver o Lula. Vale salientar. Bem, o Dias Toffoli, né, junto com o ex-AGU, né, eles foram num evento lá em Lisboa, não é verdade? E resolveram falar que na prática o Brasil, né, vive um semipresidencialismo, né? Vale salientar, pessoal, que é o seguinte: no Brasil, de acordo com a Constituição de 1946, e depois isso foi confirmado em 1988, nós vivemos um presidencialismo. Ou seja, o Brasil no Brasil, o presidente é chefe de Estado, não é, em que representa o país internacionalmente, no exterior, e é chefe de governo, né, ou seja, que também é responsável pelas políticas internas, né, as políticas sociais, econômicas e por aí vai. Então, na verdade, o Dias Toffoli, assim como os demais ministros, né, o Gilmar Mendes, inclusive, apresentou uma proposta lá no Congresso, no passado, para que criasse no Brasil um semipresidencialismo, não é? Que é a proposta aí do Dias Toffoli, não é? E do José Levi. Então, qual foi o evento? Na verdade, o evento foi esse aqui, né? Os dois participaram nesta terça-feira, né, 16 de novembro, de painel no 9º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal. Então, José Levi argumentou a favor da separação de poderes de Estado e de governo. Também falou contra a reeleição, que classificou como um fator potencialização de vícios na política. Tudo bem, pessoal? A grande questão alguns comentaristas, né, veem com bizarrice, né, as falas do Dias Toffoli, mas vamos lembrar que ele falou na prática, né? Aí está o problema. Ele assume que, na prática, a Suprema Corte cooptou para si um poder que não lhe pertence segundo a Constituição. Ou seja, ele diz que, na prática, o STF comete crimes a partir do momento que retira da presidência da República o poder, ou seja, é como se a Suprema Corte não considerasse o presidente da República como chefe de governo, né? Apenas como chefe de Estado, ou seja, apenas como figurino para ir lá fora e fazer o marketing do nosso país, né? E eles, na verdade, quem governam, é o que ele diz. Na prática, é importante separar essa palavra, essa frase, né, entre aspas aí para o Dias Toffoli, na prática. Então, na prática, ele diz em seu discurso, e eu vou passar o vídeo aí para vocês verem, né? Durante a pandemia, foi o que aconteceu. Durante a pandemia, os ministros da Suprema Corte, ou seja, a Suprema Corte retirou, né, da presidência da República a autonomia para gerir, né, as ações pertinentes à pandemia. Quando eles delegaram para prefeitos e governadores esta responsabilidade. Então jogou no lixo aquela lei de imunização que nós temos, né? É isso aí. Então vamos ver aí o vídeo, né, para vocês constatarem que realmente nós precisamos trocar esses ministros. Eles não podem continuar naquelas cadeiras, né? Eles não fazem jus, né? Eles não foram eleitos em urnas para governar o nosso país, não é? Então, se ele afirma isso, é um crime de responsabilidade que deveria o senhor Rodrigo Pacheco, né, pautar urgente o pedido de impeachment desses ministros, né? E há pedidos aí de procuradores, inclusive, para a prisão imediata de todos os 10 ministros da Suprema Corte. Então, não é de se alarmar, é justificável. Eles realmente cometem crimes a cada dia. Mas vamos ver o vídeo. Com a velocidade das comunicações e que exige das instituições resultados imediatos, rápidos e concretos e efetivos.
porque as pessoas estão empoderadas através das redes sociais. É uma discussão muito complexa, muito difícil, e eu entendo, sinceramente, que na prática nós já temos um semipresidencialismo com um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Basta verificar todo esse período da pandemia, presidente Lira, e a atuação do Supremo, que foi, ao lado do Parlamento, fundamental para que a situação de combate à pandemia no Brasil pudesse se desenvolver na melhor maneira possível. Então, governar não é fácil no Brasil. O sistema presidencial no Brasil tem força, o presidente da República tem muita força, mas o parlamento é a centralidade na medida em que é no parlamento que se formam os consensos das elites regionais para manter a unidade do país, com a justiça sendo a sua fiadora. É isso aí, pessoal. Conforme o Dias Toffoli, abrindo aspas para as palavras do Dias Toffoli, governar não é fácil no Brasil. O Dias Toffoli, ele admite, né? Talvez se ele fosse pensar bem no que fosse falar, ainda bem que ele não costuma pensar muito no que fala, né? Mas a gravidade da palavra, né? Das palavras dele, quando ele diz governar não é fácil no Brasil. Na verdade, é porque no seu subconsciente já está a ideia formada de que eles governam, não é verdade? E de que ele realça também, nas palavras dele, a importância do parlamento, né? Ao mesmo, indiretamente, ele despreza a figura, né, do chefe do Poder Executivo, realça, né, a importância do parlamento e realça a do judiciário como um poder moderador. Ou seja, é assim que eles se acham, né? Um poder moderador, né? E governam, né? Enquanto que o chefe de Estado e chefe de governo, que deveria ser conforme a Constituição, apenas constitui o chefe de Estado, né? Então, eis aí, confirmando o que a população inteira já sabe, mas agora confirmado pelo ministro da Suprema Corte, que nós vivemos a ditadura da toga, não é? Porque otorgou para si, né, cooptou para si poderes que não foram decididos pela população. Ora, o ministro Dias Toffoli também, em suas palavras, se vocês prestarem atenção, eles falam do empoderamento da população na questão das comunicações, né? A internet, as redes sociais e por aí vai. Ou seja, dá para perceber nas palavras do ministro Dias Toffoli que isto incomoda ele, este empoderamento do povo, né? Então isso é difícil controlar e precisa de um poder moderador, ou seja, um poder que outorgue, que determine, né? Que bata com o seu cajado para prevalecer a sua vontade, não da Constituição. Porque na Constituição não diz nada disso com relação ao Poder Judiciário. Aliás, o ministro da Suprema Corte deveria se pronunciar apenas nos autos, não é? O ministro da Suprema Corte não era para estar discursando, fazendo campanha para o semipresidencialismo, que é um tema completamente político, lá em Portugal. Não é? Isso, por mim, isso já constitui um crime de responsabilidade por si só. A sua presença lá fazendo campanha pelo semipresidencialismo, não é? A revelia do Congresso Nacional, a revelia do chefe do Poder Executivo e a revelia principalmente do povo, né? Ora, artigo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo. E o ministro Dias Toffoli, assim como os demais integrantes da Suprema Corte, ignoram completamente o povo, não é? Para eles, as excelências dessa democracia constituem as instituições. Ele sempre realça, né, as instituições. Por quê? Porque as instituições no Brasil hoje estão aparelhadas. Então, com as instituições aparelhadas, pode-se guiar o Brasil para onde eles quiserem, porque quem está nas lideranças dessas instituições são agentes públicos indicados, né,
pela esquerda, pelo PT na sua maioria. Por exemplo, no Supremo tem 7 ministros indicados pelo PT. Então nós temos instituições aparelhadas na Polícia Federal, no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Então, a melhor maneira para eles será realçar a figura das instituições e o povo é apenas um detalhe. Em que momento o ministro da Suprema Corte, nesse discurso, realçou a importância e o poder do povo numa democracia? Democracia, povo, poder, né? Todo o poder emana do povo. Apenas na teoria, porque na prática, hoje no Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal exercem o governo do navio, o governo do nosso país chamado Brasil, a revelia da Constituição, a revelia do povo patriota, né? O povo que é, por excelência, aqueles que deveriam orientar e mostrar o norte para o nosso destino. É isso aí, pessoal. Faça o seu comentário, dê o seu like e se inscreva no canal.